O consolo. O consolo é fruto da doutrina cristã, que na dor do mundo traz um novo amanhã. Consolo é encontrar uma irmã para companhia no rir e no chorar. Consolo é ter um horizonte, basta subir ao monte e observar. Fica impossível, com esse novo olhar, não se sentir infinito ao contemplar um lugar mais bonito. A dor que nos toca, o corpo e a alma, é remédio salutar. Sem ela, ainda não conseguimos despertar. Mas como as fases da lua, às vezes escondida na noite escura, o ciclo continua e o sol vai raiar. Não nos cabe questionar, já tivemos tempo de relutar. Hoje estamos em condições de enfrentar. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois da guerra, a luz da esperança. O consolo é podermos hoje lutar com armas diferentes. Oferecer nossa alma à lapidação. Abrir as janelas e portas do nosso coração. Espera e confia. A noite vai ser dia. Se por dentro a gente chora na chuva que demora, há quem recolhe as lágrimas e nos aguarda, pronto para regar o que já conseguimos cultivar. Nas mãos do semeador da vida, podemos entregar nossos problemas e aflições. Temos nele fiel amigo, para acalmar e remediar os corações. A sós, ninguém está sozinho, mas somente caminhando é que faremos o caminho. Às vezes florido, às vezes pedregoso, às vezes reto, às vezes tortuoso. Se pegamos as pedras na estrada e colocamos ao lado, elas moldam nossa via, delimitam o rumo certo para a nossa vida. E não diferente hoje, nós temos um palestrante especial, que é o nosso amigo, nosso irmão Luciano. O Luciano é daquelas pessoas que, se você precisa dele, antes de você precisar, ele já está ao seu lado. E além disso, esse coração generoso, esse coração amigo, sempre tem um ombro para nos acalentar. O Luciano é daquelas pessoas que nunca falta, sempre está presente e sempre faz muito além do que lhe é pedido. Por isso, hoje nós vamos ouvir o seu coração, Luciano. Boa noite a todos. O Paulo está tentando arranjar alguns créditos para mim depois dessa vida. Não sei de onde que ele tira tudo isso. Bem, conectados a este poema, a gente, sem querer, é claro, trouxe um tema para a nossa reflexão. E eu gostaria de iniciá-lo com uma história. No ano de 1850, morreu numa aldeia da Baviera um velho quase centenário, conhecido como Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Há quase meio século, abatido por uma enfermidade que o impossibilitava de ganhar a vida pelo trabalho, ele não tinha outro recurso senão a caridade pública, que ele disfarçava indo vender nas fazendas e castelos alguns almanaques e pequenos objetos. Deram a ele o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, com o que ele sorria
sem se ofender. Por que será que ele ganhou esse título? Ninguém sabia dizer, pois já era hábito chamá-lo assim. Talvez fosse por causa da fisionomia dele e das maneiras, sempre respeitoso, sempre culto, que não combinavam em nada com os seus trapos. Vários anos após a sua morte, ele apareceu em sonho à filha do dono de um dos castelos onde ele vivia como hóspede, no estábulo, pois ele não tinha onde morar. Ele disse àquela moça: obrigado por ter se lembrado do pobre Max. Em suas preces, elas foram ouvidas pelo Senhor. Você é uma alma caridosa que se interessa pelo infeliz mendigo e deseja saber quem sou. Vou satisfazer hoje a sua vontade. Será para todos uma grande lição. Então, fez o relato que segue, mais ou menos assim. Há aproximadamente menos de um século e meio, eu era rico e poderoso senhor desta região, daquela mesma região onde agora ele morava no estado, mas vão, orgulhoso e arrogante da minha nobreza. Minha imensa fortuna só serviu para os meus prazeres pessoais, e isto já me bastava, porque eu era jogador debochado e passava a vida em festas. Meus funcionários que dependiam de mim e que eu julgava só existiam para o meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para contribuir para a minha fartura. Eu fechava os ouvidos às suas lamentações, como também a de todos os infelizes que, em minha opinião, deviam se sentir muito honrados de servir aos meus caprichos. Morri sem envelhecer, esgotado pelos excessos, mas sem haver experimentado nenhuma verdadeira desgraça. Ao contrário, tudo parecia sorrir na minha vida, e eu era visto por todos como um dos felizes do mundo. Minha condição me valeu um funeral grandioso. Os brincalhões lamentavam em mim o Senhor que patrocinava as festas, mas nenhuma lágrima caiu em minha sepultura. Nenhuma prece de coração subiu ao Deus por mim, e minha memória foi maldita por todos aqueles que eu só fiz piorar o estado de miséria. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes! Ela não parou de retinir em meus ouvidos durante muitos e longos anos, que me pareceram uma eternidade. E a morte de cada uma das minhas vítimas era uma nova figura ameaçadora ou irônica que se erguia à minha frente e me perseguia sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um recanto escuro para me esconder à sua vista. Nenhum olhar amigo, meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam e pareciam dizer com desdém: você não pode mais pagar pelo nosso prazer. Como eu teria pago caro um momento de repouso, um copo de água para fazer parar a sede que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que eu havia acumulado na terra não produziu uma só bênção. Uma só, compreende, minha filha? Por fim, abatido pela fadiga e esgotado, como um viajante perdido que não vê o fim de sua rota, gritei: meu Deus, tenha piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então, uma voz, a primeira que eu ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando você quiser. Que devo fazer, grande Deus? Diga, eu me submeto a tudo. É preciso que se arrependa, que se humilhe na presença daqueles que você humilhou, que peça a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Eu me humilhei e pedi àqueles que dependiam de mim, meus servos,
que estavam ali à minha frente, cujos rostos cada vez mais benevolentes acabavam desaparecendo. Foi então em mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A voz me disse então: príncipe. Eu respondi: aqui não há outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Me perdoa, Senhor, porque pequei. Faz de mim um servo dos meus servos, se for a sua vontade. Alguns anos depois, eu nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram e me deixaram ainda criança, e fiquei só no mundo sem apoio. Ganhei a vida como pude, ora como trabalhador, ora como criado de fazenda, mas sempre honestamente, porque desta vez acreditava em Deus. Aos 40 anos, uma moléstia me paralisou os membros e tive que mendigar por mais de 50 anos nas mesmas terras das quais tinha sido dono absoluto. Vivia recebendo pedaços de pão nas fazendas que tinham sido minhas e onde, por amarga ironia, tinham me apelidado Senhor Conde. Eu me sentia feliz, muitas vezes, com um abrigo no estábulo do castelo que um dia tinha sido meu. Em meu sonho, eu realizava a minha vontade em percorrer esse mesmo castelo onde chefiava como tirano. Quantas vezes em meus sonhos me revi em meio à minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de pesar, mas nunca um lamento me escapou à boca. E quando aprouve a Deus me chamar, eu o bendisse por ter me dado coragem para sofrer sem murmurar nessa longa e penosa prova, cuja recompensa hoje recebo. Eu agradeço muito a você, porque se lembrou de mim em suas orações. Interessante a história, né? Conta uma vida desperdiçada e uma outra que ele teve que aproveitar muito bem para tirar o atraso. Mas depois a gente vai fazer uma análise sobre alguns pontos, algumas frases principalmente dessa história. Eu queria continuar porque o tema hoje é a expiação. E falar de expiação nos faz refletir sobre alguns pontos. A primeira frase que eu trago aqui, e que talvez tenha sido um grande engano na interpretação, é uma frase que está contida em Levítico 17:11. É o sangue que fará a expiação pela alma. E talvez a gente tenha confundido muito esta frase, porque Levítico foi escrito entre 600 e 400 anos antes de Cristo. Então a gente fica imaginando qual era a condição de compreensão daquele povo que mal se organizava em sociedade. E esse ponto nos traz a seguinte reflexão: naquele momento, qual era o sangue que vertia como sacrifício no processo de expiação? Era o sangue dos animais, não era? Eram os animais que eram dados em sacrifício, e algumas vezes até algumas pessoas, mas nunca era o sangue daquele que tinha cometido pecado, né? Que tinha errado. Sempre era o sangue de alguém, de um animal ou de algum outro, mas nunca daquele que havia errado. E mais tarde, nós vamos também fazer uma análise muito parecida quando muitos denominam Jesus, o Cristo, como o Cordeiro. E esse é o Cordeiro que é imolado na cruz, e seu sangue vai redimir-nos dos nossos pecados. Isso? Não, né? O exemplo de Jesus, muitos acreditam que ele cobriu todos os nossos pecados na humanidade. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais essa situação. Expiação tem uma explicação no dicionário que é a seguinte: reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa, castigo, modo usado para reparar um crime ou falta
penitência. Então, a explicação missionária é boa, né, sobre o processo de expiação. A gente vai entender a abrangência desse processo. Nós estamos num mundo que vem se alterando muito lentamente para um processo de um mundo melhor, um mundo de pessoas regeneradas. Mas, por enquanto, e isso se dá há alguns milhares de anos, nós estamos num mundo onde estamos aprendendo, seja com o amor, seja com a dor. A escolha é nossa. A maioria de nós ainda escolhe sofrer pela dor. E aí, sendo um mundo de provas e expiações, então a gente nasce para aprender pela prova, ou expia através de uma prova um processo, né, de erro do passado. E aí a gente tem que trazer à tona o conceito das vidas sucessivas que o Espiritismo nos traz. Vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação como um mecanismo da lei divina para que as coisas se reajustem aqui no mundo. Então, nos diz Emmanuel que provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete erros. Então, Emmanuel reafirma, né, que expiação, muito parecido com a definição do dicionário, diz respeito a gente recuperar algo que no passado a gente tirou do lugar, né? Bagunçou, fez errado. Então, se a gente cometer um crime, é justo que a gente coloque isso em ordem. Mas será que isso é uma lei que é imutável nesse sentido? Será que Deus, sendo bom, sendo justo, não teria um jeitinho de reorganizar esse pensamento? Bem, as provas são impostas por Deus ou escolhidas pelos espíritos para expiação durante a vida corporal? Essa pergunta tem uma resposta interessante. É a mesma resposta da pergunta. As provas são impostas por Deus ou escolhidas pelos espíritos para expiação durante a vida corporal. Isso quer dizer o seguinte, que num processo de expiação, aquele em que a gente precisa recuperar alguma coisa, e a gente pode fazê-lo de duas formas: ou esperar que os bons espíritos a serviço de Deus nos digam, olha, vai ser desse jeito agora, porque a lei assim não existe, né? É porque pela dor, pelo amor, ou a gente escolhe fazer. Como que a gente escolhe fazer? Está dizendo que a gente escolhe sofrer no mundo? Sim. A história do Pai Max, do Conde Max, né? Ela nos mostra isso, que ele tinha uma vida que foi jogado praticamente fora. Lembram de uma das frases lá que diz assim, olha, para muitos eu era um dos felizes do mundo, ou seja, aqueles que nunca sofrem. Se a gente pensar sobre essa ótica, há várias pessoas que a gente conhece, a pessoa tem uma vida sensacional, tem dinheiro sobrando, não precisa trabalhar, viaja para todo lado, não se preocupa com nada, tem uma vida que todo mundo pediu a Deus. E a gente olha assim, essa pessoa, será que ela tem merecimento por isso? Basta a gente analisar a história do Conde Max. Ele teve tudo à mão para fazer daquela sua fortuna gerar bênçãos infinitas pela terra. E o que ele diz? Nenhuma bênção foi produzida com a minha fortuna, com o meu ouro. Nenhuma bênção. Então,
O que aconteceu depois? Ele teve que voltar e aprender a dar valor. E ele nasce confiante em Deus. Porque nesse processo, em que desencarna, reflete, pensa, recebe a ajuda dos espíritos, olha, aconteceu isso, era para ser desse jeito, você fez assim. Errei feio, Então, vamos para uma próxima vida tentar fazer direito. Foi isso que ele fez. Ele nasce tentando já corrigir o rumo das coisas. E ele faz da sua vida uma vida que também não produz bênçãos inúmeras para ninguém. Mas ele recupera um débito dele para com a justiça divina. Na vida anterior, onde ele teve bastante dinheiro para seguir e fazer coisas boas, ele não conseguiu. Então ele teria que aproveitar aquela vida para repensar a sua existência, para numa próxima ele começar a fazer algo bom. Então, mais ou menos assim que funciona. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, que é o que a gente viu ali no caso dele. E na vida espiritual, pelo sofrimento moral inerente ao estado da inferioridade do espírito, que também foi o caso dele. Então, a expiação agiu de duas formas. Ele passou um monte de tempo lá, que ele dizia assim, parecia eternidade, pareciam anos infinitos, que ele via a imagem daquelas pessoas que ele maltratou, que ele tornou ainda mais miserável do que elas eram, e aquilo fazia com que ele vivesse no processo de repetidas vezes as imagens daqueles espíritos estarem na sua mente, na sua visão, seus ouvidos provavelmente ouvindo os lamentos daquelas almas. Isso quer dizer o quê? Que foram as almas que choraram perto dele? Nem sempre. Pode ser um processo interno de arrependimento que ele assumiu, e o que é muito provável no caso dele. Então, a gente constrói essa fixação de uma pena que vira o inferno para a gente pelo arrependimento. Quando a gente se arrepende, é quando a coisa começa a seguir para um rumo melhor. É o primeiro passo que a gente dá para as coisas começarem a melhorar. E existe um mecanismo então que faz essa reconciliação, que é a lei de Deus. E a gente pode analisar uma das leis que o Espiritismo nos traz, das várias leis, que nem a lei de progresso, de liberdade. Tem uma das leis que talvez seja mais importante lá, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ela tem 3 aspectos importantíssimos contidos nela. Não é a lei de amor, não é a lei de justiça, não é a lei de caridade, é a lei de justiça, amor e caridade. É uma única lei. Então, é nesta lei que estão contidos esses mecanismos, que nos permitem recuperar o estrago que a gente fez um dia. E aí, aqui, nessa frase também de Emmanuel, ele fala um pouco sobre a inflexibilidade e a dureza, que elas não existem para a misericórdia divina. Vocês já viram aquela frase que ele coloca aqui bem no finalzinho, assim, o amor que cobre a multidão de pecados. Acho que todo mundo já ouviu, Essa frase, ela está contida numa epístola de Pedro, a primeira epístola. E essa é uma das coisas que funcionam nesse mecanismo. Ele não é rígido ao ponto de dizer assim, não, se você fez alguém sofrer, você vai sofrer igualzinho. Acontece assim se a gente resolve ser meio lerdinho. Se a gente acelera o passo, toma a decisão de fazer alguma coisa boa e coloca muita gente embaixo dessa decisão, e a gente promove a muita gente coisas boas, a gente vai apagando o nosso débito automaticamente.
Funciona como créditos, né, que acabam compensando nossos débitos. Então, na lei de Deus, funciona assim: poxa, eu errei, e agora? Vou esperar eu sofrer? Chegar a hora de eu ter que aprender pela dor? Não. Eu posso dar um passo além e, pelo amor, eu recuperar as minhas faltas. Dizer que alguém de nós está isento das provas duras ou do processo de expiação é difícil, porque para Deus a gente pode ter errado hoje e a gente pode estar preparado para recuperar este erro daqui a milhares e milhares de anos. Então Ele vai encontrar o momento certo e vai dizer assim: ó, agora é a hora. Ou nós, antes disso, vamos dizer: poxa, acho que eu já estou pronto. Mas se a gente fizer um movimento contrário, do amor, do bem, a gente acaba correndo na frente. Está claro isso? Está bem claro para todo mundo, né? Se tiver dúvida aí, pode parar. Então, ele diz que Deus nunca obra, e aqui essa questão é do Livro dos Espíritos, é a questão 1003, de São Luís. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e sua bondade se revelam. Então, muitas vezes dizem: poxa, Deus pegou no meu pé. Não, Deus não olha individualmente em nossas situações. As leis são perfeitas, as leis criadas por Deus, e elas já exercem esse próprio mecanismo natural de nos colocar no trilho no momento certo. Então, muita gente diz assim: não, poxa, Deus está apertando agora, está me castigando. Não existe esse castigo que a gente imagina. Existe uma reparação que a gente precisa fazer, mas não que Deus nos castigue. Aliás, as suas leis funcionam muito bem, diferentemente das leis do homem, né? Que são mais rígidas, às vezes não tem muita escapatória ali, mesmo que a pessoa se arrependa e resolva fazer, ela vai continuar pagando aquela pena. Mas as leis de Deus, né, esses mecanismos são mais perfeitos. Tem uma frase aqui interessante, que esse cara aqui, o Oscar Wilde, acho que é assim que se pronuncia, ele viveu a partir de 1854 e ele fazia poemas e obras também, escrevia livros, e essa frase me chamou a atenção, né? Por acaso eu a pesquei ali durante a minha pesquisa e ela me chamou a atenção. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Isso quer dizer o quê? Que aquele que se tornou um santo, que hoje a gente vê como um santo, um espírito elevado, um dia ele também pode ter errado. E aquele que erra hoje tem a chance também de ser santo um dia, não é? Então veja que bonito, isso nos dá a esperança, né? E normalmente a gente diz: não, eu não estou nessa aí, né, de errar e tal, não. Mas às vezes a gente olha para alguém e sabe: pô, aquela pessoa ali, aquela ali erra muito, mas um dia ele pode ser bom também. E aí, por que eu falei aí um pouquinho da idade dele? Porque, coincidentemente, e aí eu não sei se ele estava realmente conectado a um pensamento da verdade, ou ele teve acesso a alguma obra, porque Kardec também, na questão 993, fala: aquele que só tem o instinto do bem já se purificou. Ou seja, quem é santo é porque já fez o trabalho para chegar lá, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então, ou seja, né, é aquilo que o Oscar resumiu. Para chegar a um espírito puro, você tem que se depurar. E o processo de depuração é para quem precisa, né, corrigir essas falhas, aparar as arestas. Então, a gente pensando num ciclo de várias vidas no mundo, a gente vai devagarinho
melhorando, conquistando uma ou outra virtude que nos dão condições de um dia ser um espírito bom e depois um espírito puro. Eu queria trazer aqui uma outra história. Essa história, ela tem a ver também com a primeira, só que ela tem um outro lado. Ela é mais curta. A história do Saturnino. Saturnino era, francamente, dos melhores homens, amoroso com sua família, companheiro dos mais humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, ali estava ele de plantão. Não só isso, no trabalho era disciplinado, com horário, amigo fiel do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo o raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto com a mão sangrando, junto à máquina com a qual trabalhava, todas as atenções se voltaram para ele, entre o espanto e a amargura. Saturnino ferido? Logo Saturnino, amigo de todos? Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue que corria abundante. O chefe da tecelagem prestativo colocou-o no carro e correu para o melhor hospital da cidade. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstruído rapidamente. Observando esse quadro, porém, o caso merecia alguns apontamentos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao sol, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem a ser uma vítima, comentava um outro amigo. Devemos ajudar Saturnino. Vamos nos juntar para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião a qual ele tanto se dedica? Saturnino é espírita convicto e leva a sério seu ideal. Vive para os outros, na caridade é um herói anônimo. Por que um infeliz acontecimento? Comentava uma colega materialista. E à tarde, quando acidentado apareceu muito pálido com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que for objeto, sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo, ele estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual na casa espírita que frequentava. Trabalho mais reservado, provavelmente ali o trabalho da mediunidade, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os espíritos sofredores. Dedicado ao serviço da prece, Saturnino, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento do trabalho quando o orientador espiritual das tarefas da casa, após traçar algumas diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso: Saturnino, meu filho, não se crê desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para a reparação. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a vida presente, uma vida de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que planejou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com a própria mão, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Após sua partida da vida física, por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana avermelhado pelo sangue da sua vítima, cujos gritos se repetiam em seus ouvidos, por muito tempo, e continuou. E você implorou uma vida humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais importante. Mas você, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado bastante e dedicado no dever.
Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, perderia você todo o braço, mas apenas o seu dedo foi comprometido. Alegre-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto, de reconciliação e alegria. Na manhã seguinte, mostrando-se no posto do trabalho, um rosto amável, um sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse a presença, quando o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente, foi apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo: graças a Deus. Esse é um outro processo, que de uma vida para outra, ele programa a sua encarnação, a sua volta, comprometido com o braço que ele tinha tirado do empregado. Mas, com o trabalho que ele desenvolvera na vida, ele conseguiu deixar o braço para lá e foi só o dedinho. Interessante a história. Bom, eu prometi fazer uma reflexão aqui sobre alguns pontos, sobre algumas frases daquela primeira história, que eu acho que ela é muito importante. E eu trouxe aqui para a gente refletir. Num dos pontos ele fala assim: tudo parecia sorrir na minha vida, eu era visto por todos como um dos felizes do mundo. Olha quanta gente se coloca nessa condição de ser privilegiado pela divindade, pela vida, e às vezes é o espaço que a gente tem para as obras, né? Para a gente fazer alguma coisa boa. Por isso que dizem que a encarnação na riqueza é das piores provas, porque ela nos cega, ela nos deixa sem a visão das dores que se dão logo ali do lado, no vizinho. A gente tem acesso a tudo, tem uma vida boa e esquece que há sofrimento no mundo. Então, é de fato uma das piores provas a da riqueza. Nenhuma prece do coração subiu a Deus por mim. Olha só, nenhuma prece subiu a Deus por ele. A gente tem que pensar muito nisso. O que a gente faz para garantir que alguém vai se lembrar e vai ser aquele fio daquela oração que vai nos reconectar à ajuda, aos espíritos bons, para o nosso resgate? Senão a gente vai ficar perdido lá. Às vezes é nessa prece. Foi a menina que orou por ele, porque lembrava dele, ficou curiosa com a história e aí fez uma oração por ele. Como é terrível a maldição dos que tornamos infelizes. Nas duas histórias, tanto um quanto o outro passaram dificuldades extremas, tendo que pensar no que eles tinham feito durante a vida. E nesse intervalo entre uma encarnação e outra, a gente ganha a lucidez que o corpo tira da gente, a falta de lembrança das coisas, né? Tudo isso que o corpo acaba tirando. Quando a gente está livre do corpo, a gente tem acesso a muita coisa. E aí é a hora que a gente começa a observar, fazer a conta e ver que realmente ficou no débito. E ali a gente começa a pensar no erro. E esse erro nos persegue. Por isso que dizem que há pena eterna, né? O inferno para a eternidade. Porque a percepção que o Espírito tem nos poucos, mas longos anos, como relata ele, parece uma eternidade no tempo, parece que nunca acaba. Nenhum olhar amigo. Imagina você num lugar e ninguém te olhando como amigo. Que triste que é. Isso tem a ver com as bênçãos semeadas, né? Como eu teria pago caro um momento de repouso em um copo d'água. Imagina o sofrimento dessa alma, pensando no que ele deixou de fazer, lembrando
tendo, na sua mente repetidamente as imagens daqueles a quem ele maltratou, e ele querendo um alívio e não tinha como esse alívio chegar. Anos e anos, Então, quantas histórias dessas se repetem até que a pessoa desperte, reconheça, de fato que precisa botar o pé na estrada, resgatar aquilo que ficou para trás. Todo o ouro que eu havia acumulado na terra não produziu uma só bênção. Isso eu já falei, mas é importante que a gente pense sobre isso. O que a gente está fazendo de bom neste mundo? E eu queria, já que a gente se aproxima aqui dos minutos finais, eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Quais são as oportunidades que a gente tem? O que Deus colocou em nossas mãos? E a gente tem que olhar para tudo. Às vezes é o ouvido que funciona perfeitamente, às vezes são nossos olhos que estão enxergando bem, é a nossa boca que fala, é o braço ou os braços que podem abraçar, o ombro que pode consolar, as pernas que nos levam para lá e para cá, a família que nos apoia, é tudo. É o pai e a mãe que nos cria, é tudo. Tudo isso são bênçãos que Deus coloca à nossa disposição, que a gente tem que pensar muito bem o que está fazendo com tudo isso, porque a vida, como a gente viu, diferentemente do que alguns pensam, ela não é uma colônia de férias. Enquanto a gente está no mundo de provas e de expiações, a gente encarna com um único objetivo que é igual ao da criança que vai à escola. Para que ela vai à escola? Para aprender. E a gente vem para a Terra para aprender. E a gente aprende desde a vida em família. Aprende a ser menos egoísta, a gente aprende a dividir, Porque quando a gente casa já tem que começar a dividir, fazer as contas. Já não dá mais para jogar futebol 5 dias por semana, mas 2 ainda dá. Aí quando nasce um filho, peraí, agora eu tenho que comprar as fraldas, tenho que comprar a comidinha do bebê. Já começa a dividir mais um pouco. E assim vai num exercício constante de abnegação do casal, que começou a vida junto. Então, a família é o primeiro laboratório à nossa disposição para que a gente aprenda. Mas Jesus nos disse uma coisa, que a família, que os nossos irmãos, são todos, é o mundo inteiro. Então, se o mundo inteiro é nossa família, nós temos que pensar igual a respeito de tudo. Se tem alguém precisando de ajuda, e eu tenho como, às vezes eu escuto assim, poxa, mas não está me sobrando dinheiro para fazer o bem. Mas quem disse que é preciso dinheiro para fazer o bem? Porque na maioria das vezes, se a gente procurar certinho, nós vamos encontrar as pessoas precisando muito mais de um ouvido para entender as suas dores, as suas dificuldades, e de uma boca que dê conselhos do que qualquer dinheiro do mundo. A maioria das vezes as pessoas querem atenção, querem cuidado, querem ser amadas. Mas quando todo mundo quer ser amado, ninguém ama. A gente só quer ser amado. Então, que a gente pense que nas condições em que a gente está, será que não é hora de a gente amar? Ao invés de ficar esperando ser amado? Então, é uma reflexão que a gente precisa de fato fazer. O quanto eu estou, a exemplo de Jesus, servindo o mundo, dando aquilo que eu consigo, que eu repito, não precisa ser dinheiro. Quando tem sobrando, aproveita para fazer o melhor com ele. Mas quando não tem, há outro jeito de fazer o bem. E eu não raro escuto de muitos amigos a seguinte frase: quando eu me aposentar,
eu vou começar a ajudar. Eu penso assim, poxa, se ele esperou 60 anos para fazer isso, é porque não vai fazer. É difícil. A pessoa tem que se habituar. Ou se começar, não vai ser nessa vida que ele vai se dedicar. Vai achar doença, vai achar as dificuldades das limitações do corpo, dos parentes enfermos, né? Porque nessa idade o que a gente mais tem é dificuldade, né, na família. E bastam essas dificuldades para a gente começar a reclamar. Então, para fazer o bem de fato, aquele bem que a gente espera que a aposentadoria vai nos reservar um espaço adequado para fazer, não vai. A gente tem que começar hoje mesmo. Se a gente começa hoje, na hora em que a gente decide, é porque a gente vai chegar lá na frente e vai ter a certeza de que essa escolha foi certa. Depois, esperar muito tempo, a véspera às vezes da partida do mundo, a gente vai chegar à conclusão que não sobrou tempo para nada, que a gente não vai ter esse tempo. Então, quanto mais cedo, melhor. E aí o nosso papel como pais também, de incentivar as crianças a colocá-las nesse contexto das necessidades que o mundo nos pede a apaziguar, né? A melhorar a situação de cada pessoa em dificuldade. Então, se a gente consegue fazer isso, levar as crianças a um olhar diferente sobre o mundo, também a gente já está fazendo alguma coisa boa. A gente já está incentivando o bem. Veja que, se a gente parar para pensar, oportunidade, a gente abre o portão e já aparece. Basta-nos o olhar para identificar essas situações em que a gente pode ser bom. Que às vezes fica muito vago, não, a gente tem que ser bom, a gente tem que ser bom. Mas em quê? Em qualquer coisa. Tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa. A gente vê aqui, ó, no bairro tem uma geladeira aqui, que acho que todos devem conhecer, né? A geladeira solidária que está ali na igreja. O pessoal vai lá, bota a comidinha lá para quem precisa, né? A gente tem casas de repouso aqui, precisando de uma horinha do tempo da gente para que as pessoas que estão lá possam conversar um pouquinho. Às vezes passam 2 semanas sem contato com ninguém fora daquela casa. Então, tem N situações, abrigos de crianças por aí. A gente tem aqui atrás, na rua de trás aqui, uma instituição que funciona para as crianças, o Instituto Semeando a Paz. Ele foi criado com o objetivo de tirar as crianças da rua e mantê-las em algo bom para elas. E lá também é movido à base de muitos voluntários, muitos ajudam com as atividades que lá se desenvolvem. Então, se a gente procurar, a gente vai encontrar. Tem gente reformando praça por aí, tem gente fazendo horta comunitária, tem gente para tudo. Tem trabalho para qualquer tipo de braço. Então, fica o convite, porque se a gente esperar um momento para recuperar nossos débitos pela dor, a gente já sabe o que vai acontecer. Temos um bom exemplo aí do Conde Max, que foi uma vida de quase 100 anos para dar um passo a mais. É tempo perdido. A gente não precisa disso. E se a gente está aqui sentadinho hoje, é porque a gente está tendo acesso a essas informações e pode fazer diferente. Então, a gente só tem que agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo nessa vida de ter acesso a tanta informação que nos ajuda a fazer as escolhas mais rapidamente. Porque de qualquer forma a gente faria essas escolhas, mais cedo ou mais tarde. Mas a gente está tendo a chance de fazê-las mais rapidamente. Então, que a gente possa levar, eu inclusive, para a reflexão nossa dessa semana, esse belo conteúdo das 2 histórias que a gente ouviu aqui. Fica então para a nossa reflexão. Obrigado mais uma vez a todos e a gente vai encerrar. Eu vou convidar a Dora, que está lá no fundo, para nos conduzir em prece, em agradecimento por esse momento, e a gente inicia em seguida o passe, o trabalho do passe. Obrigado. Boa noite a todos.
nosso Senhor Jesus Cristo, bondosos amigos